Carta de Paulo aos Efésios. Aquilo que sabemos a respeito de Deus e o que fazemos para Deus, de alguma maneira, influencia profundamente nossa vida. Quando a unidade orgânica entre crença e comportamento é prejudicada, sentimos-nos incapazes de viver plenamente a humanidade para a qual fomos criados. A carta aos Efésios reúne o que sobrou do nosso mundo devastado pelo pecado. Paulo começa com uma brilhante exposição acerca do que os cristãos creem com relação a Deus. E como um cirurgião trabalhando habilidosamente numa fratura exposta, insere em nosso comportamento os pinos da crença em Deus, de modo que os ossos, crenças e comportamentos se unam e estejam curados. Uma vez que nossa atenção foi chamada para esse ponto, percebemos que as fraturas são múltiplas. Praticamente não restou um osso em nosso corpo que não esteja de alguma forma afetado. É raro um relacionamento na cidade, no emprego, na escola, na igreja, na família ou no país que não esteja desajustado ou correndo perigo de se esfacelar. Portanto, há muito trabalho a ser feito. Assim, Paulo inicia seu trabalho apresentando uma visão ampla do céu à terra e vice-versa, mostrando como Jesus, o Messias, está eterna e incansavelmente unindo tudo e todos. Ele também mostra que, além da obra realizada em nós e para nós, somos participantes dessa mesma obra, que é tão necessária. Agora que sabemos o que está acontecendo, que a força da reconciliação é o dínamo no coração do universo, é imperativo que nos dediquemos a essa tarefa com vigor e perseverança, convencidos de que cada detalhe em nossa vida contribui, ou não, para o que Paulo descreve como o plano de Deus executado por Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Então, quem escreveu essa carta foi Paulo, ele que residiu vários anos em Éfeso, estabelecendo e preparando um núcleo de cristãos para a tarefa de espalhar a mensagem de Jesus através da província, que era a Turquia Ocidental. A estratégia funcionou e Paulo seguiu o caminho. Mas, durante uma visita a Jerusalém, ele foi preso e ficou 2 anos à espera de julgamento. Mais tarde, apelou para Roma e foi transferido para aquela cidade, a fim de ser julgado como cidadão romano. Da prisão, ele continuou a orientar igrejas em crescimento por meio de cartas, e essa é uma das cartas que ele escreveu enquanto estava preso. Para quem então foi escrita essa carta? Durante os 5 anos ou mais em que Paulo esteve ausente de Éfeso, os crentes efésios levaram a mensagem às cidades vizinhas. Mas os convertidos nessas cidades tinham dificuldades para conciliar crenças e comportamento. Sendo não judeus, na maioria, para eles os judeus eram vizinhos estranhos. Conheciam Paulo, mas de ouvir falar. Mas quando ele enviou uma carta aberta aos Efésios, eles rapidamente fizeram uma cópia, que foi lida em todas as cidades da região. Contexto: em que momento histórico que foi escrita essa carta? No início do século 60 depois de Cristo. Éfeso era um ótimo exemplo do que Roma era capaz de fazer ao estabelecer a paz. Seda da China, trigo do Egito e tudo que era transportado para Roma quase sempre passava pelo porto de Éfeso. O comércio e o turismo estavam em alta. Era uma cidade de 25 mil habitantes e o templo de Ártemis, Diana, tinha 4 vezes o tamanho do Partenon. Mas havia um lado negro no esforço de Roma em manter o mundo sob seu comando. Os senhores ficavam ricos à custa do trabalho escravo. O exército suprimia de modo implacável
as revoltas motivadas por fatores étnicos. O povo, aterrorizado por poderes invisíveis, buscava proteção nas artes mágicas, ou usavam a bebida, o sexo, o misticismo ou o dinheiro como forma de escape. O contraste entre a paz de Cristo e a paz de Roma era gritante. Vejam quão importante é de estudarmos essa carta nesse momento histórico que estamos passando.